Porque eu pregava contra o que eu vivo hoje e eu era sincero no que eu fazia. Guardadas as proporções, era como se fosse um apóstolo Paulo perseguindo os crentes. Eu perseguia os crentes que criam no batismo do Espírito Santo, até que Deus me pegou de jeito. Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal de conteúdos. O conteúdo que eu quero tratar hoje aqui com você diz respeito ao ministério do Espírito Santo. É um conteúdo um pouco mais de discipulado para você que é novo convertido, mas eu também vou tratar de uma maneira que você que está aí no Evangelho há mais tempo pode entender o que eu estou propondo na dúvida que existe em várias linhas, né, de teologia cristã. Eu sei que não é um assunto pacífico, mas eu acho que a minha experiência, o que eu vivi, o que eu creio, pode contribuir para aquilo que você está vivendo e crê. E eu creio que Deus preparou esse encontro para eu poder compartilhar algo com você. Seja você novo convertido, seja você alguém que está convertido há mais tempo. O fato é que a vida cristã, ela começa no momento em que nós entendemos o nosso pecado, o que nós merecíamos era o inferno, mas Jesus nos amou quando éramos ainda pecadores, morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar a nova vida no seu sangue, e agora então, se você passou por esse processo de confessar com a sua boca, crer no seu coração acerca da salvação, você é salvo. E porque você foi salvo, você recebeu o selo do Espírito Santo. Mas eu creio que, além do selo do Espírito Santo, nós também precisamos, podemos e devemos, se quisermos, ser cheios do Espírito Santo, ser batizados no Espírito Santo, algo que somente acontece para quem é convertido. E aqui eu sei que é onde eu estou posicionando algo que para muitos de vocês vai ser óbvio e claro, para alguns de vocês vai ser um absurdo, vou desligar o Haroldo. Não, não desliga, ouve um pouquinho o que eu quero falar com você, porque eu pregava contra o que eu vivo hoje e eu era sincero no que eu fazia. Guardadas as proporções, era como se fosse um apóstolo Paulo perseguindo os crentes. Eu perseguia os crentes que criam no batismo do Espírito Santo, até que Deus me pegou de jeito. E eu vou compartilhar isso aqui num outro vídeo, mas eu quero trazer alguns dos fundamentos para você entender o que eu creio e para você que é novo convertido saber o que aconteceu com você neste momento. Se você se converteu a Cristo agora, o que você tem que fazer, ou já fez, é ser batizado nas águas. E depois de batizado nas águas, você será, ou poderá ser, ou deveria ser batizado no Espírito Santo. A figura que eu vou usar para começar é que Jesus ele foi batizado no Espírito Santo para exercer o seu ministério do começo ao fim. E agora, ao você que já está há mais tempo e é de outra denominação, talvez você vai achar onde esse cara vai chegar com essa conversa. Vamos lá então. Vamos ao batismo de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. Jesus era pecador, se converteu e precisava ser batizado nas águas? É claro que não. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus foi batizado nas águas? Porque ele falou para João Batista, precisamos cumprir toda a lei. Era necessário que ele fosse batizado por João Batista, entre outros motivos, para adquirir autoridade para começar o seu ministério, ser então encaminhado ou enviado como se fosse para o seu ministério messiânico, como um mestre, como um rabino, pregando a palavra. Então, saiu Jesus logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não fez absolutamente nada antes de ser batizado nas águas e de ser, então, por figura, eu digo, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Esta figura é aquela que eu quero compartilhar com você, que tem que acontecer com todo crente. Ser batizado nas águas para a remissão dos pecados, que era o que João Batista pregava. Jesus não precisava de remissão dos pecados, ele cumpriu toda a lei. E ser cheio do Espírito Santo para exercer ministério. E é isso que eu quero colocar aqui como algo que pode ser um pouco mais poderoso do que do que muitos dizem. Por que eu posso dizer? Jesus, ele foi aqui na Terra 100% homem e 100% Deus. Ele era Deus, porque se ele não fosse Deus, ele não poderia ressuscitar, ele não poderia trazer nova vida no seu sangue. Mas se ele não morresse como homem, a sua morte seria ilegal, porque ele estaria agindo como Deus. Ele não poderia salvar sendo Deus, ele não poderia morrer sendo Deus, mas ele não poderia vencer o pecado para ressuscitar sendo Deus. Jesus viveu como homem, Jesus venceu o pecado como homem, Jesus fez os seus milagres como homem, então ele pode nos dar a oportunidade de vivermos as mesmas coisas e fazermos as mesmas obras dele como homem. Se ele fizesse como Deus, seria ilegal. E em sendo ilegal, ele não vencesse o pecado como homem, não poderia nos dar a salvação.
porque ele tem que vir como homem para resolver o problema da humanidade. Se ele fosse agindo como Deus, ele não poderia. Então, como Jesus operou milagres e teve o ministério extraordinário que ele teve? No poder do Espírito Santo. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 e 15. Então nós começamos a ler o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, isso aqui depois que ele foi tentado no deserto, ou depois que ele foi batizado nas águas no Espírito Santo, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Mateus 12, 26 a 28. Esse texto ele é muito conhecido. Se Satanás, Jesus acabou de expulsar um demônio, os fariseus caíram para cima dele, e ele falou, Jesus falou, se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus, ele operava milagres pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus operou tudo isso desta forma, mas como humano ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele ficou cansado, ele se alegrou, ele deu risada, ele conviveu com os seus amigos, ele comeu, bebeu, ele teve fome, ele teve sede, tudo que um ser humano vive, ele viveu nos seus 33 anos e meio, mas veja que ele viveu tudo isso antes de começar o seu ministério. O que separa a sua vida normal sem pecado, humanamente vencendo toda a tentação que ele sofreu, é que ele depois, ele pôde ser cheio do Espírito Santo, ou ele pôde por figura ser cheio do Espírito Santo. Aí não vou ser tão exegético assim, mas o fato é que ele passou pelas águas, passou pelo Espírito Santo, e então ele começou o seu ministério público de milagres, de poder na pregação e de autoridade espiritual contra as trevas. Então, esta é a figura, eu quero chamar essa primeira parte de Jesus e o Espírito Santo, para que vocês então comecem a entender o que eu creio. Não estou dizendo que é certo, eu creio que é o certo. Eu sei que tem muita gente que nunca foi batizado no Espírito Santo e foi salvo, com certeza. O que não dá para alguém não ser salvo e ser cheio do Espírito Santo. É impossível. Então, continuando, Jesus, ele, então, depois que ele ressuscitou, eu quero colocar esse outro argumento aqui para você. Jesus, então, ele começa a aparecer para os seus discípulos. Veja comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23. Disse-lhes, pois, aos discípulos, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Então Jesus, neste momento, depois de ressuscitar, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, porque ele disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, eles não tinham o Espírito Santo neles, como nós, ou os que não foram batizados no Espírito Santo, têm quando são salvos. Então, a primeira parte da presença do Espírito Santo, Jesus ministrou para eles depois que ele foi crucificado, depois que ele foi sepultado, depois que ele ressuscitou, depois que ele voltou a tomar as chaves da morte, do inferno, venceu a morte, agora cheio de autoridade, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Até então, os discípulos, apenas, entre muitas aspas, faziam os milagres que fizeram pela autoridade delegada que Jesus lhes dava. Façam isso em meu nome. Não que não tenha que ser agora, mas era a única maneira pela qual eles fizeram os sinais que fizeram com Jesus, em nome dele, pela autoridade delegada por ele, sem a presença do Espírito Santo neles. Mas agora, o Espírito Santo foi dado como selo e como penhor da salvação. Eu vou falar isso aqui no outro vídeo, é muito conteúdo, não dá tempo nesse. Então, o fato é que soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Haroldo, eles foram batizados no Espírito Santo. O que você acha que é isso aqui? Então, vamos lá. Eles receberam ou não receberam o Espírito Santo aqui? Jesus disse que sim, recebeu o Espírito Santo. Soprou sobre eles, receberam. Aí, então, um pouco mais à frente, quando ele está quase para ir embora, em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, veja, Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, peraí, eles receberam ou não receberam? Jesus soprou ou não soprou? Jesus mentiu? Claro que não, Jesus falou a verdade, recebam agora o Espírito Santo. Mas agora eles não vão receber o Espírito Santo, vão ser batizados com o Espírito Santo, como a figura da água, imersos no Espírito Santo, como é o batismo que a gente crê aqui por imersão.
E o que aconteceu então? Ao cumprir-se, capítulo 2 de Atos, versículo 1, um texto muito conhecido, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então perceba uma coisa, é muito diferente o que aconteceu em cada um destes momentos. Primeiro, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora eles foram batizados com o Espírito Santo e há uma manifestação exterior deles falarem em línguas naquele momento, como uma manifestação de que algo aconteceu dentro deles. Quando a gente entende, quando a gente ora em línguas para Deus, a oração para edificação pessoal, a oração em línguas é como se fosse uma comunicação criptografada, que o Espírito Santo de Deus fala ao Senhor, como Paulo fala em Romanos, gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a mente do Senhor, então o Espírito Santo nos faz falar as coisas que nós precisamos e que não sabemos, mas como um segredo no mundo espiritual para que as trevas não ouçam. Eles falaram assim, oraram assim, porque era para o benefício próprio. Agora já era o Espírito Santo de Deus tomando poder, tomando autoridade deles, para falar a Deus acerca deles, cada um falando sobre si mesmo, profetizando sobre si mesmo, é o que eu creio, em outra língua, para que então se estabeleça pela palavra aquela autorização, aquela autoridade que eles agora passam a ter no nome de Jesus. O que eu quero mostrar para vocês neste vídeo, fechar aqui o argumento é, tanto quanto Jesus foi batizado na água e foi batizado no Espírito por figura, ele era Deus, mas enquanto homem ele foi cumprir tudo que era necessário no batismo e foi então ser cheio do Espírito Santo para que ele pudesse exercer o seu ministério de poder, fazendo as mesmas obras que ele disse que nós podemos fazer. Então, o poder do Espírito Santo veio sobre ele. Ele só fez milagres depois que ele recebeu o Espírito Santo naquela situação. É isso que eu creio que ele ensinou para os discípulos e ministrou na vida deles. Recebam o Espírito Santo e sejam batizados no Espírito Santo. São dois momentos distintos. Só pode ser batizado no Espírito Santo quem foi batizado nas águas. Nós vamos ver que tem algumas vezes que o batismo nas águas, ele não é necessariamente nesta ordem, mas o batismo nas águas representando a salvação em Cristo. Então o batismo nas águas é uma habilitação e o Espírito Santo de Deus vem. Nós vamos encontrar na Bíblia uma sequência em que pessoas foram cheias do Espírito Santo porque já tinham se convertido a Cristo e vão ser batizados nas águas depois de serem cheios do Espírito Santo. São dois momentos distintos, é isso que eu quero que você entenda e eu vou te provar pela Bíblia. Vou te provar pela Bíblia, que ousadia minha. Eu vou compartilhar o que eu creio, o que eu prego, o que nós vivemos aqui na igreja, por esses fundamentos. Não estou aqui para causar polêmica, não tenho muito interesse nisso. Eu estou aqui para registrar um conteúdo, porque eu sei que tem pessoas que Deus vai colocar aqui, que vão entender o que eu estou pregando, vão crer no que eu estou falando e serão abençoados da maneira que eu creio, sem polêmica, sem debate, sem discussão, mas por ensino que eu creio das Escrituras, baseado nos textos que eu estou compartilhando aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, já sabe como é. Se você está aí, conhece alguém que está num tempo de mudanças espirituais e você entende que pode ser útil, manda para essa pessoa, abençoa a ela e abençoa a mim também. Vai ser uma bênção para mim tocar mais gente com esta pregação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.